Guaratiba, Guaratiba, seu nome me faz lembrar. Quando o homem civilizado quis sua terra pisar, aportou uma pré passando a lhe contemplar. O índio observador guardava de flecha em punho, arcando o seu bodó que mirava para encontrar cunho. O homem que invadiu parou querendo dar testemunho. Com o movimento, a garça foi voar e o índio tupi apontando Chaboguará. A garça serenando junto a outras foi posar. Outros índios admirados, usando o seu dialeto, gritavam Tiba, Tiba, rodando em volta do cetro, mostrando para quem chegou o pássaro predileto. Ficou na imaginação o nome desse lugar. Voltando à embarcação, o homem foi navegar, procurando um porto seguro, outras praias foi buscar. Ainda não foi daquela vez que o homem branco se apossou desta terra tão querida e outras vezes tentou. Até que, em definitivo, um dia ele voltou. E ao aportar de novo já trazia para o batismo os dois nomes que ouviu do civil que eu concebi. Guaratiba. Guaratiba surgiu com patriotismo. Assim surgiu Guaratiba, 4 séculos são passados. E suas comunidades, Pedra, Ilha, Barra, surgiram de muito grado. Desde 1579, o mês de março é consagrado. Salve nossa Guaratiba. Pedra de Guaratiba, para mim, é a vida mesmo, é um sonho, é estar aqui. É o lugar que eu escolhi para morar, para viver. Pedra de Guaratiba é um lugar simples, né? Um povo alegre, os pescadores com muita simplicidade. Os artistas sempre sentiram bem aqui por causa essa questão de viver aqui, não é muita elitizado, aquela coisa não é. Aqui não se repara em ninguém, né? É sempre, o artista gosta disso, né? Tenho em torno de 200 anos aqui de raízes. Meus bisavós, meus avós, nascidos e criados aqui em Pedra. Para mim é um lugar rico, romântico. Tem um belo mar, rico em pescaria, onde o pescador tira o seu sustento, inclusive eu. O cara, quando vem em Guaratiba, ele vem buscar uma coisa, chega aqui, quando se esbarra com a arte, com a música e tudo que está envolvido com esse lado cultural, ele se encanta e não quer mais ir embora. Se a Lapa tem o que tem hoje, Guaratiba lá atrás era muito mais do que isso. A arte fervia aqui em Guaratiba. É uma coisa maravilhosa, foi um lugar onde eu me encontrei e outros artistas como eu se encontraram aqui. É um recanto bucólico, muita vida, energia positiva, onde a gente é inspirado mesmo, não tem outra palavra. Eu acho que é por causa desse lado lúdico, esse lado meio tranquilo. O artista, ele tem a hora de estar no bolo da agitação, mas tem a hora que ele tem que estar, na hora da criação, ele tem que estar um pouco recuado. Eu tenho aqui fonte de inspiração, tenho aqui elementos humanos, tipos humanos e maneira de conviver aqui que me agrada muito. Guaratiba começou a ser habitada em 1579, quando o rei de Portugal, atendendo uma carta de Manuel Veloso Espinha, pediu ao rei de Portugal uma gleba de terra para ficar com a família e morar definitivamente no Brasil, para ajudar a combater os franceses e os índios tamoios.
O rei de Portugal, na época, o cardeal Dom Henrique, deu uma gleba de terra, denominada Guaratiba. Então, a primeira comunidade foi Pedra de Guaratiba. E começando a pesquisar, Guaratiba, como é que formou Guaratiba? Onde eu fui verificando o que era Tiba, muita coisa reunida. E Guará, pássaro, e formou a palavra Guaratiba. Sertão carioca, isso aqui era chamado sertão carioca. Sertão de rural, porque aqui era uma região rural, aqui eram laranjais enormes. Aqui era frequentado por Dom Pedro, a família imperial tinha fazendas aqui em Santa Cruz. Desde de garoto, eu frequentava, era da escola primária ainda e tal. Então, nas férias, vinha para casa do meu primo em Campo Grande e vinha para pegar o bonde em Campo Grande, da Pedra de Guaratiba, e o caminho do bonde para a pedra eram laranjais. Era uma coisa maravilhosa. A gente vinha no bonde, nos trios, pegando laranja, soltava e pegava o bonde e tal. Antigamente isso aqui era uma colônia de pescadores, e que os artistas foram chegando, incluindo a sua arte. Na ocasião, nos anos 80, anos 70, anos 60, anos 70, anos 80, alugava-se uma casa muito confortável por um valor muito bom para se pagar. Houve também a questão de que os artistas vieram para cá porque saíram de foco. O governo militar desconfiava que eles estavam fazendo algum movimento contrário à política do momento, né? A Pedra de Guaratiba tem vários eventos durante o ano que reúnem muita gente, promovem muita arte, né? A festa de São Pedro é um desses momentos, né? Motiva os pescadores nas artes plásticas, porque ele tem que decorar os seus barcos, né? Mexe com uma emoção da fé nessa relação do São Pedro pescador, né? A relação com a igreja, mexe com a questão musical, né? Até hoje há eventos como a Festa de São Pedro que lota a pedra, vem gente de todos os bairros, gente que vem da Zona Sul, de todos os cantos. Parece aquele povo do interior, não parece o povo do centro do Rio de Janeiro, né? E isso é uma verdade. E a cidade ela tem mais ou menos a energia magnética dos seus moradores. Eu vejo aqui de frente, né? E a rua toma conta, não para, ninguém para aqui. A festa de São Pedro para o trânsito. A festa de São Pedro para o trânsito. Você não passa na igreja de São Pedro, você não consegue circular por ali. Fecha de uma ponta a outra. Eram 3 dias de festa, sexta, sábado e domingo. Porque era muita gente, muitas barracas, pessoas que amanheciam o dia na festa. A própria procissão de São Pedro, eram muitas embarcações. Todo mundo participava, vinha muita gente de fora. É muito bonito, né? Principalmente para quem pinta. Os pintores gostam disso, para retratar. Por tradição, as comunidades passaram a venerar esses santos através de festa, né? Vocês sabem, aqueles barcos, né? Com um barco na frente levando o andar de São Pedro, né? Dá aquela volta no mar por aqui, depois chega, atraca, pega o São Pedro, faz aquela procissão
terrestre, vai até a igreja, né, reza já aquela missa com aquela tradição todinha, isso já é a tardinha. Aí depois o pessoal se reúne através das suas barraquinhas, vão vender, vão anunciar, e a banda de música, né? E tocando em louvor a São Pedro. Creio que esse espírito de cidade interiorana, não é? O fato da banda participar da procissão terrestre e logo em seguida participar da procissão marítima. Até porque São Pedro era pescador, então faz parte você ter como a procissão marítima a peça fundamental do festejo de São Pedro. O fato de a banda de música estar presente em todas as festas cívicas e solenes e festivas da Pedra de Guaratiba sempre é um fato marcante. Ela é a primeira mais antiga do município do Rio de Janeiro. A banda Deusílio Pinto foi fundada por um circo de cavalinho no dia 10 de março de 1870. A banda foi fundada por pescadores. Consta que o primeiro mestre foi Fabrício, depois Landi, e mais tarde veio a ser ocupada pelo meu avô, Deusílio Manuel Pinto, no qual recebeu seu nome. Mas em 1870, de 1870 até hoje, ela já teve 5 ou 6 maestros. E agora, de 1979 até a data de hoje, sou eu, no lugar do meu tio. Eu não podia estar fora. Eu toquei muito ali, por muito tempo. Minhas tumbas. Eu tocando na banda, eu me sentia bem, fazendo aquilo que eu gosto. E aquela multidão de pessoas ali, né? Eu me sentia bem. Em uma festa espetacular. A Pedra tem esse clima, essa coisa, essa confraternização da pesca, do cara pescou, pegou uns bons peixes, arrumou um dinheiro, então o que é que vai fazer? Fazer uma peixada, levar peixe, vender os peixes dele e tomar uma manguaça, beber. O artista que não é boêmio não é artista, porque o sentimento, a criatividade nasce muitas vezes em plena boemia. Vem gente tudo quanto é lado para assistir o chorinho, para saborear o peixe frito, né? A cervejinha. Vai, venda grande, desperta a consciência mundial. Você quer salvar o mundo, e é o meu Guará e o meu manguezal. Vai, venda grande. O que é o carnaval? É marchinhas, marchinhas e samba. O carnaval de Pedra de Guaratiba é um carnaval diferente das adjacências. O carnaval na Pedra, né? A Pedra tem um lance que parece assim, um lance assim lembra a Bahia. Quando eu estive na Bahia, eu vi assim a energia que a Pedra tem num lugar chamado Arembepe. E a energia do povo de lá, dos pescadores, das pessoas, e a alegria, é essa mesma energia de Pedra de Guaratiba. Isso pelos idos dos anos 50, a gente tem história dos ranchos. Tinha ranchos aqui na região que se reuniam aqui na Pedra de Guaratiba. O meu pai frequentava aqui porque ele era de rancho, né? O Tilaru de Ouro, lá os ranchos da Praça 11, e a Pedra teve um rancho. O rancho dos carnavais, que foi famoso, que descia para desfilar na Praça 11 e tal. O carnaval é a única coisa que se mantém aqui em Pedra de Guaratiba. Cada dia, uma frequência maior.
Tem pessoas de Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Bangu, pessoas que têm casas aqui exatamente por causa do final de ano, carnaval. Porque ainda temos, apesar de tudo, um pouco de tranquilidade. O que é carnaval? Eu não conheço. Eu conheço de nome o Carnaval de Veneza, só. Carnaval de Pedra já foi muito bom. Já foi aquele carnaval. Para entrar num bloco aqui era muito difícil, porque já tinha o pessoal que estava ali, você não conseguia chegar com o samba lá e alguém executar o seu samba. Era muito difícil. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma promessa. Se o meu samba entrasse no bloco e fizesse sucesso, eu ia plantar os coqueiros aqui do Coqueirinho. Pô, rapaz, foi uma choradeira aqui nessa avenida quando nós passamos cantando samba que... Aí eu plantei, tá aí os coqueiros aí, tudo plantado, tudo cheio de coco. Ah, beleza. E o carnaval era assim muito animado, com os blocos, né? Tinha o bloco do Coqueirinho, Venda Grande. Coqueirinho vai balançar, quando Corina por aqui passar, a comunidade vai cantar parabéns pra você, até o dia amanhecer. O bate-bola nasceu aqui. O bate-bola é dessa região. Hoje no carnaval tem menos, mas há bem pouco tempo atrás eram bandos enormes de bate-bola. Bandos, assim, quando vinha um bando assim de 30 bate-bolas juntos, né, batendo bola, gritando, cantando e criando um clima que era às vezes assustador e amedrontava as crianças. Mas eles faziam muito fantasias de máscara, né? Aqueles grupos de máscara para não ser reconhecido. E saía por aí, entrava de casa em casa, pediam trocado, batia, e os clubes acompanhando, os bate-bola, né? Isso aí se formou em Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba e Ilha de Guaratiba. Hoje não se vê mais isso, mas os clubes marcaram época aqui na nossa região. Descendo vem Clóvis sambando ao som do pandeiro, ao som do pandeiro, no fundo firme no batuque, a rapaziada, diabo, caveira, morcego, palhaço, perro, arlequim, é carnaval, enfim. Diabo, caveira, morcego, palhaço, perro, arlequim, é carnaval, enfim. É carnaval, carnaval, festa do povo é alegria, é trabalho o ano inteiro pra juntar algum dinheiro e curtir a fantasia. É carnaval, festa do povo é alegria, é trabalho o ano inteiro pra juntar algum dinheiro e curtir a fantasia. Carnaval, é carnaval, enfim, é carnaval, enfim, é carnaval. Descendo vem Clóvis sambando ao som do pandeiro. Porque ele queria ser pintor. O destino levou ele na outra direção. Ele descobriu a flora brasileira na Alemanha. Ele foi no Jardim Botânico. Então chegou lá no Jardim Botânico e ele viu uma planta fabulosa dentro da estufa. Bom, mas o que é isso? O que foi? Aí chegou perto, estava lá, Brasil. Então quando ele chegou aqui, ele foi procurar a planta. Aí teve a grande decepção, né? O que faria uma pessoa normal?
tentei, né? Não tem paciência, mas não Burle Marx. Então ele começou a aumentar a coleção, já não cabia mais na casa, ele tinha que arranjar um terreno maior. Então ele compraram em parceria, Roberto e Siegfried. Pedra era um refúgio. Quando ele queria sair do dia a dia, ele se refugiava lá. Ele fazia festas, reunia pessoas, amigos. Era um convívio informal, né? Porque lá na Barra de Guaratiba tinha a formalidade de ser o ateliê oficial dele. E nesse espaço aqui ele estava preparando para fazer um museu de gravura. Sempre que dele necessitávamos para alguma colaboração, ela vinha. E nós conseguimos interessá-lo pelas coisas da comunidade. Ele pintava, ele esculpia, ele cantava, ele cuidava de jardins. Uma vez ele me falou assim, olha, sabe por que eu faço tudo isso? Eu falei, não. Aí ele falou assim, porque senão eu morro de tédio. Vieram ter personalidades mundiais que ele trazia para mostrar o que fazia, né? Todo artista que vinha ao Rio ia para lá. Pablo Neruda esteve lá com a mulher dele, Vinícius, e o Buckminster Fuller, os artistas todos, né? O Burle Marx gostava muito, nos finais de semana, de bebericar. E bebericava com muita competência. Depois você ia beber um drink que ele tinha inventado, de pitanga, vinho, gelo, e que ele chamava de pitango, lango, mambutango. E fazia um panelão de caldo de pitanga, onde botava gelo, cachaça e anis e açúcar, botava até chegar a um ponto. Os turistas ficavam malucos, todo mundo saía bêbado aí. Encostava, dormia e minutos depois levantava-se com a maior normalidade. Tinha uma resistência notável. Ele era uma pessoa que ele não tinha trabalho e lazer. Era tudo a mesma coisa. Bom, teve um amigo dele, um crítico de arte, Clarivaldo Prado Valadares, que criou uma frase muito elegante, muito sonora, muito expressiva. Roberto é um pintor que usa plantas como tintas e terrenos como tela. Eu prefiro ficar com a definição do próprio Roberto. Ele dizia, fiz jardim para muitos e não tenho um. Isto aqui é o meu local de experiências em paisagismo. É aqui que eu falo com Deus, faço minhas orações, os meus pedidos, os meus planos, os meus projetos. E desço aqui para o meu ateliê para fazer minhas criações, trabalhar mais tranquilo. Um mestre em todos os prazeres. Desde garoto, quando eu nasci, já fui recebido com música. Na sala, o sarau, e enquanto no quarto, a parteira, né, eu chorava, me batia o choro. Meu choro, logo que eu nasci, foi acompanhado por música. E quando tinha 5 anos de idade, já me pôs no palco. Que eu dançava música, tocava ritmo, tamborim e tal. E era uma atração no show dele, no circo. Tinha até uma carteirinha de autorização na época, juizados menores, mas eu não podia ficar no ambiente. Tinha que só entrava no palco na hora do show. Tinha que ficar nos camarinhos, escondido, guardado, naquele lance do almoxarifado, negócio.
Então fiz muitos shows de circos, teatros, de boates e tal, como passista dele, já de 5 anos, 6 anos de idade e diante já estava no palco com o velho Heitor, né, tocando, e ali foi sempre a minha vida, junto com ele, trabalhando, tocando. Depois fui para a rádio, não me levou para a Rádio Nacional, lá onde eu tive contato com os grandes músicos e maestros. E daí peguei gosto por instrumentos de harmonia, né, que ia aí tocar nos blocos de cavaquinho, violão e piano, acompanhando o velho Heitor. E depois fui trabalhar nas noites, em conjunto de baile. E a pintura também, que me influenciou muito, porque ele pintava debaixo da minha cama beliche. Gente em casa, quando tinha muita, depois da Bienal, tinha muita encomenda, ele riscava, desenhava os quadros e botava nas chapinhas, essas chapinhas de refrigerante, de bebida e tal, de cerveja. Ele tirava, a gente tirava a rolha, né? Depois ficava só a chapinha. Ele preparava as cores das figuras do quadro ali, vermelho, seja nas cores dele, misturava as cores, né? Marcava as figurinhas com as cores que ele queria, assim, aqui vai ser vermelho, aqui vai ser verde, aqui amarelo. E dava as chapinhas pra gente encher as figuras. Fiquei com aquilo ali, eu curtindo com ele, trabalhando com ele muitos anos, dirigindo o ateliê dele depois que virou uma oficina de arte, né? Tinha várias pessoas trabalhando com ele. E daí peguei gosto, meu estilo, dentro das influências dele, e peguei gosto pela pintura, como outros amigos que eu levei, Roberto, Oswaldo, Vidal. Ele proporcionou a primeira exposição minha, do Pinheiro, do Roberto, Vidal ainda não estava nessa época. Perdi o emprego da Nacional, mandaram a gente embora, né? 66, de cassação, sem problema de mudança política e tal. E eu fui morar num sítio, em São Paulo, o sítio da minha irmã. Aí lá eu desenvolvi mais a pintura, porque era um sítio que tinha uma vitrola de pilha, um violão, meus cavaletes, não tinha luz elétrica. De São Paulo e mudei aqui, vim para Pedra, minha mãe morava aqui nessa rua aqui, no número 19. Aí depois comprei esse terreninho aqui e fui construindo essa minha escultura, moradia, né? O meu coração é de pedra, pois quando eu penso nela ele palpita. Navegando no seu mar, ele se agita. E quando estou longe dela ele critica. É por isso que eu digo a vocês, meu coração é de pedra de Guaratiba. Eu tenho uma parceria com o Heitor dos Prazeres Filho, que ela começa lá na nossa infância, né? Depois que eu conheci o ateliê do Heitor dos Prazeres e vi como é que era realizado um quadro, me despertou o desejo de ver como é que se faz um quadro. Em 81, nós estávamos morando em Santa Catarina e eu vim para o Rio e peguei uma encomenda de uns quadros e vim realizá-los aqui na Pedra de Guaratiba. E essa relação com a pedra, ela foi estreitando, né? Foi estreitando, eu me sentia como se fosse filho da Pedra de Guaratiba, né? Me identifiquei logo imediatamente com a maneira do modo de viver das pessoas da pedra.
e os pescadores, os bares, as conversas, a boemia. Então eu encontrei aqui muita fonte de ideias para quadros, né? Fui abrigado, né, fui acolhido, né, pelos amigos da Pedra de Guaratiba. E aí Pedra de Guaratiba passou a ser para mim um grande local da minha vida, né? Fui encontrando amigos, encontrando artistas que tinham chegado nos períodos de época de exceção do governo militar, que vieram morar na Pedra de Guaratiba, Delcio Pitanga, Wilson Prata, Luiz Zaluar, né? Então formou um grupo muito interessante e nós nos reuníamos sempre, fazíamos encontros, festas. Num determinado momento, eu identifiquei que era através da pintura que eu poderia comentar a vida. Eu sempre tive esse desejo de comentar a vida, né? Ou escrevendo, ou pela poesia, ou na música. Mas na pintura, eu achei aquilo que era a pintura que eu poderia falar. Então eu começo a retratar cenas que me encantam. Por exemplo, o trabalho, as coisas do dia a dia do subúrbio, as pessoas, relacionamentos familiares. E me deu uma vontade, eu senti uma vontade, mantenho isso até hoje, esse desejo, de valorizar essas questões, né? Em sua maioria, os quadros são interpretações de coisas que eu vejo, de coisas que eu imagino, interpretações da vida, né? Uma cena de música, uma cena musical para mim, não é só a música, não é só o encontro dos músicos que estão ali no quadro retratados ou interpretados. É uma interpretação de um aspecto da miscigenação do povo brasileiro, né? Da cultura brasileira, que é totalmente miscigenada. Quando eu estou diante da tela, que eu começo a desenhar, normalmente eu não tenho um estudo antes, eu vou direto, né, para a tela, começo a desenhar. E aí vão saindo figuras, e isso deve estar no meu inconsciente, né? Aí vem a ancestralidade, tudo vem, né? Cheguei aqui em 1987. Foi uma história que meu pai queria que eu saísse da Amazônia e viesse ficar mais aqui perto dele. E aí me ofereceu essa casa, porque eu dizia que eu não queria mais viver em centros urbanos muito agitados. Eu fui para o Acre em 1979. Era uma época da ditadura, era uma época muito sofrida. E cheguei lá, encontrei o Santo Daime. E me encantei, porque eu estava muito doente, eu estava programado para ter uma operação exploratória dentro de mim, para saber o que eu tinha. E eu me agarrei ao trabalho do Daime, porque me senti muito bem também. Eu vi uma grande quantidade de pessoas sendo atendidas lá dentro da floresta. E isso me encantou, primeiro de eu ter parado de sentir os enjoos. E isso, para mim, já tinha sido uma maravilha, além das coisas que eu senti durante o trabalho com o Santo Daime.
Então, depois de muito tempo, em 1987, quando eu cheguei aqui, eu abri aqui a igreja São Pedro Rainha do Mar. É praticamente uma das primeiras igrejas que se abriu no Brasil, fora o Acre, fora a Amazônia. Abrimos as igrejas no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e aí estourou, que agora tem tudo quanto é canto. Né? Eu trouxe as sementes, plantei aqui, para que eu pudesse, eu mesmo, plantando, eu ter o meu chá, não precisar buscar de novo na Amazônia, que é muito distante, 4.000 quilômetros por aí. Então eu plantei aqui, isso aqui são 1.000 metros quadrados de plantio de cipó e folha. E com isso já me dá muito chá, que é o que eu faço. Eu trabalho assim que eu venho trabalhando sem problema nenhum com a comunidade. Muita gente tomou daime aqui de pedra, alguns tomaram durante anos, depois pararam. O começo foi muito legal, porque vieram muitos pintores. Então nós fizemos vários quadros aqui, eu dava daime para o pessoal, para os pintores, e os pintores faziam as suas pinturas, foi muito legal. Quando eu cheguei aqui, eu vim só com a minha música, que eu já gostava de tocar, cantar e escrever. Andando por aí, pelos recantos de Pedra de Guaratiba, conheci um cara muito doido chamado Jorge Pina. E Jorginho me ensinou a botar a mão no barro. E então, ó, comecei a modelar, esculpir, daí saíram várias séries de vários trabalhos na escultura. Mais tarde, um pouco, eu conheci Lenita Holtz e fui ao ateliê dela e falei, eu quero aprender a pintar. Ela olhou para minha cara e não acreditando muito que eu era capaz, né? Como é que eu vou te ensinar a pintar? Você não enxerga? Eu falei, não, eu vou te ensinar como me ensinar a pintar. Separei as tintas numa caixinha de isopor, as cores em ordem, pintava com o dedinho e quando eu precisava fazer uma marcação muito fácil, para que existe fita crepe? Marcava com a fita crepe. Eu me senti muito feliz porque ela conseguiu passar para a tela o que ela queria. E quando as pessoas viam, perguntavam, mas peraí, você que pintou? Ninguém acreditava. Porque é uma pintura assim, bem impressionista, bem largadinha, não é uma coisa assim definida, né? Na mancha. E na mancha você via tudo, inclusive figuras. No colorido, né, muitas cores, vermelho, amarelo, azul. E a arte foi crescendo, e a arte foi desenvolvendo, e a minha preocupação com essa natureza tão maravilhosa destruída foi me dando cada vez mais inspiração. Inspiração de fazer, inspiração de pintar, de compor e de me alegrar, por que não? Porque a arte foi a minha superação. Porque
Quando eu cheguei aqui, em 2000, eu já cheguei cega. Eu perdi a visão aos 44 anos e hoje, com a idade que estou, a arte, toda ela vivida aqui nesse espaço em Pedra de Guaratiba, foi a salvação da minha vida. Isso mesmo, foi a salvação da minha vida. Porque eu pensava em me suicidar. Porque perder a visão da noite para o dia é dor, né? E a arte foi exatamente isso, esse lugar fantástico é que me deu a oportunidade de desenvolver. Artista múltipla que sou hoje. Foi Pedra de Guaratiba, o meu berço e a minha inspiração. Tudo que se diz arte, eu quero fazer todas elas. Até minhas ferramentas, quem faz sou eu. Crio a ferramenta do jeito que eu quero. Eu, antes de conhecer o Embu, eu já conhecia a madeira, eu fazia xilogravura. Isso aí foi meu meio de vida, vendendo no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Eu nunca parei. Eu arrumava um emprego, eu pedia para me mandar embora. Empregos bons. O meu negócio era só desenhar e tocar meus instrumentos, aí eu vivia de música. Como eu vivi muitos anos só de música, só de desenho. Não queria ser empregado, não, porque não ia ficar conhecido. Pintei vários quadros, tudo sobre a pedra. E pescador, regiões aqui, os manguezais da pedra. Eu escrevo os acontecimentos através das telas. Eu converso com as minhas esculturas. As minhas esculturas me dão uma chance de eu falar o que eu sinto. A escultura de Brasília, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava de ser convidado para fazer aquela escultura. O Pitanga veio me chamar porque já conhecia meu trabalho em São Paulo. Então ele achou que me deu essa chance, né, de fazer. Olha, quero que você me faça uma escultura, eu vou mandar lá para Brasília, vamos ver se vai ser aprovado, né? Aí eu fiz. Aí o Pitanga voltou, Saul, você vai ter uma surpresa. Você tem que aparecer tal dia assim na Câmara Municipal. Você vai ser agraciado com a maior medalha que nenhum artista ganhou ainda até agora. É o dever do artista falar o que sente, mostrar através da arte, transformar a nossa arte numa coisa verídica, né? Eu não levo isso como um passatempo, não é um passatempo. Eu trabalho todos os dias. Eu não tenho nem domingo, nem feriado, nem dia santo. Eu gosto de trabalhar, eu amo o meu trabalho. Essa região tinha uma infinidade enorme de artistas, de bons artistas. Ivan Pinto, Clarimar Corrêa dos Santos, o Aguilar fazia parte do nosso grupo. Eu misturo, eu mesclo as minhas obras com a natureza, com tanto o mineral, quanto o vegetal, quanto o animal. Eu sempre coloco o corpo feminino como um ponto fixo em todo o meu trabalho.
Fiz uma escultura que era uma peça muito legal, que eu chamava de Apocalipse, e que era um cavalo forte, com a cara máscula, e uma mulher como se estivesse entrando por baixo da pata dele, e ele com a pata sobre a bunda da mulher. Então, foi uma peça que eu fiz assim, num desses ataques de inspiração maluco, né? Eu fiz em 24 horas essa peça. Eu trabalhei dia e noite sem parar, sem dormir, sem comer, sem nada, direto na peça. E eu cobrei 25 mil. Meu pai ganhava 250 cruzeiros por mês, e eu botei 25 mil. Primeiro que eu não queria vender a peça. E depois que eu achava que ela valia muito mais, eu amava aquela peça, eu não queria me desfazer dela. Infelizmente, a peça foi vendida. E eu cheguei em casa feliz e ao mesmo tempo triste, né? Feliz porque cheguei com um cheque de 25 mil cruzeiros. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E fiquei triste porque tinha ficado sem a peça. Eu cheguei aqui por necessidade, porque eu era empresário no centro de Campo Grande e na abertura política houve uma recessão muito grande, uma crise difícil, igual a essa do momento. E eu tive que fechar as portas e vim parar aqui. Esses barcos que eu faço, isso é cópia do pessoal lá da praia de Mauá, lá daquela região de Magé. Eles, na safra do camarão, eles vêm pescar aqui. Vinham pescar aqui, aliás. E trazia esses modelos de barco, porque aqui antigamente só era canoa. Não existia esse modelo de barco. Aí eu comecei a fazer, eu fui o primeiro a fazer. Fiz o primeiro, não parei mais. Aí comecei a vender para os pescadores e para outros mais, né? Virei pintor porque eu via os amigos aqui na praia pintando. Nessa época eu já fazia serviço de carpintaria de barco. Aí via vários pintores pintando ao vivo aqui na praia. Aí eu gostei da ideia, entrei também no esquema. Eu acho Pedra de Guaratiba um lugar bonito, embora não pareça. É um lugar, você olha, você vê um romantismo aqui. Então, tudo que é romântico, você passando para a tela fica uma tela, entendeu? Fica uma pintura bonita. Meu pai era médico e ele dizia sempre, se eu tivesse 10 filhos e 10 filhas, todos seriam médicos. E eu cresci com essa coisa na cabeça. Boa noite. Quando eu dei por mim, eu tinha feito vestibular para a faculdade e estava na faculdade de medicina. Eu exerci a medicina no tempo regulamentar, me aposentei e depois de aposentado nunca mais tive hora vaga, porque aí eu trabalhava mesmo para valer.
vinda para Guaratiba não foi intencional. Existia uma senhora que tinha um sítio aqui, exatamente este, e que era um legado do marido que tinha falecido, né? E ela não queria que esse sítio virasse um estacionamento, um supermercado, ponto de crack, nada disso. Ela achava que ele tinha que ter um destino. E como eu estava envolvido em arte, em música, enfim, ela achou que eu era o escolhido para continuar com o sítio. E fez tudo para eu comprar. Um apartamento que meu pai tinha me deixado no Leblon, um apartamento muito legal, e eu então propus uma troca. E ela aceitou. A gente ia construindo uma casa normal para se morar, né? Mas ali dava a ideia de que podia ter uma torrezinha, e aqui naquele canto podia ter uma janela mais incrementada. Então, nós fomos trabalhando os detalhes e ele virou realmente, ele teve realmente uma cara de castelo, né? Quando eu era criança, eu tocava um pouco de piano. Nunca fiz curso de conservatório, minha mãe era minha orientadora. Mas com a paixão que eu tive pela música do período barroco, o piano não dava conta daquele clima, sabe? Então eu ouvia muitas gravações da época e ficava com aquilo na cabeça e eu precisava, não eu queria não, eu precisava ter um cravo. Mas aqui no Brasil, nessa época, tinha que importar. Até que, uma ocasião, eu fui para os Estados Unidos, fui para Boston e soube que lá era a meca do cravo, né? Então, eu quis ir lá para fuçar. Fiquei lá como aprendiz durante um bom tempo, passei por todas as fases da construção do instrumento. Cheguei aqui e falei, vou fazer cravos. Fiz até um cravo para o Teatro Municipal, para várias entidades. Eu nunca tive ambições, eu só tocava em casa de amigos, o meu conjunto se apresentava também em casa de família. Né? O gerente da CBS me convidou para fazer um LP. Olha, você vai fazer um disco, mas não é para vender. É porque cada vez que eu vou para os congressos internacionais eu fico humilhado, porque eles lá apresentam coisas fantásticas e eu não tenho nada para mostrar. O disco não era para vender, mas quando foi lançado, foi campeão de venda durante muito tempo. Ele ficou em primeiro lugar nas vendas, tanto que o gerente nos contratou para um segundo volume, depois para um terceiro, para um quarto e para um quinto. Daí para frente, menino, o que começou a aparecer. Fui convidado para um concerto no Teatro Municipal pela ProArte. Fui convidado para fazer a trilha sonora e o show de inauguração de Brasília. Tive um convite para uma viagem para os Estados Unidos, para uma universidade. Resolvi pintar essa capela porque era muito aflitivo tocar uma música super ornamentada num ambiente com paredes caiadas, né? E foi assim que essa capela virou, como disse uma senhora que eu achei muito interessante, uma Capela Sistina Tupiniquim.
Eu faço aqui concerto quase toda semana, desde 1990. É um concerto seguido de um jantar bem sofisticado, com vinho branco ou tinto à vontade, águas, refrigerantes, sobremesa, cafezinho, licor em copinho de chocolate, uma coisa bem cuidada. Vim para cá com meus 10 anos de idade e já apaixonado. Morava no Jardim Botânico, vinha para cá desde garoto e não queria nem ir embora. Chegava aqui na sexta-feira e me encantava, né, cara? Com os troncos, com as frutas, um lugar maravilhoso, com o gado que tinha, o leite na porta. E eu, envolvido com a arte, comecei a brincar, né, com a lama, com barro, com tudo. E minhas tias sempre falavam, pô, esse garoto aí nasceu para trabalhar com arte. E eu fui trocando com as pessoas aqui na Pedra, alguns amigos, né, e sempre buscando, né, interagir com a arte. E um dia fui convidado por uma artista plástica, né, aqui de Guaratiba, e onde se encontrava a Lenita Holtz, o Vidal, né, e outros mais, que foi na casa da Zeredo Maia, né, na estrada da Capoeira Grande, e eu levei algumas peças, eu tinha algumas peças, né, e antes disso, muito importante, que eu tinha essas peças guardadas em casa, emprestei a minha casa por um amigo, que foram pessoas, né, nessa festa, e quando olharam pela janela, viram aquela montoeira de peça guardada e perguntaram o que era aquilo. Eu falei, umas luminárias que eu faço, umas peças que eu vou coletando na natureza e vou transformando. Pô, eu abri a porta, quando eu abri foi uma festa. O pessoal querendo comprar, e quanto era, eu não sabia qual era o preço, eu comecei a vender as peças para um, para outro, né? E até que eu fui convidado para a primeira exposição, que foi na casa dessa senhora, essa artista plástica. Fui recebido com aplausos, eu não entendi nada, que para mim foi uma grande surpresa. Aí começaram a elogiar, falaram que eu tinha que montar mais, produzir mais, que esse trabalho era um trabalho muito bonito, era um trabalho novo, que eles não tinham visto ainda, um trabalho com fibra natural, madeira de naufrágio, pedra, cascalho de pedra, tudo que eu coleto aqui pela nossa região. Eu acordava de manhã,
pegava minha bicicletinha, né? Pegava alguns fios, algumas cordinhas e andava aqui pela região coletando esse material. Eu comecei a fazer um trabalho querendo mostrar o outro lado, né, cara? A degradação, a galera não preservando a nossa região com lixo, jogando lixo na praia. E eu comecei a ver que isso estava ficando um ambiente desagradável, uma coisa, pô, era um carnaval, acho que foi uma terça-feira de carnaval, e veio dentro de mim assim, porra, monta uma peça, uma fantasia que vai mexer um pouco a cabeça das pessoas. Eu criei o Guardião do Mangue. Foi uma máscara que eu tinha feito em fibra de palmeira imperial, né? Com uma máscara de mais ou menos uns 80 centímetros, só a máscara, e pô, me fantasiei todo de palha, fui na praia, peguei lama, peguei as paradas, passei no corpo, fiz. Porra, quando eu cheguei na beira da praia, parou o carnaval. O que é aquilo ali, cara? E eu arrastava um pedaço de rede, de balão. Era uma crítica, mas eu não sabia que ia chegar tão longe. Tipo assim, ele saiu do mangue pra protestar. E ninguém sabia que era eu, ninguém, cara. Essa praia aqui, que nos cerca aqui, ó, isso já foi maravilhosa, já foi... Não era poluída como é hoje. Hoje nós temos a praia do Leblon, Barra, Recreio, tudo direitinho, tudo limpinho. A Pedra era mais ou menos isso. Eu diria para você que era uma Copacabana. Tem uns pescadores que tocavam, entendeu? Que tocavam sanfona, tocavam violão no meio de todo mundo ali, parava de vender o peixe a tocar. Isso daí não existe mais. Foi visitado por grandes artistas consagrados, americanos, italianos, de tudo, o mundo todo passou por aqui. Um lugar tão bonito, tão ecologicamente falando, né? Um lugar, de importância. Antigamente a gente pegava camarão aqui com a mão, aqui nessa praia. A minha sobrinha tinha um cabelo muito grande, e aí ela mergulhava ali, e quando ela saía de dentro d'água, vinha um montão de camarão pendurado no cabelo dela. Era uma coisa fantástica. Tinha camarão na beira da praia, tinha o rio Piraquê, que era limpo, crianças pulavam de cima da ponte, que tinha uma ponte que tinha um arco, e as crianças pulavam de cima da ponte e tomavam banho naquele rio. As pessoas com peneiras pescavam pitu, pescavam peixinhos pequenos na margem do rio Morto. Peguei muito marisco, mergulhava para pegar marisco, pegava pitu, que é uma espécie de camarão, no rio, pegava peixe na toca. Quando se fala em turismo na Pedra de Guaratiba, eu acho que o ponto alto do turismo seria essa coisa da lama, que eu vi muitas pessoas, testemunhei muitas pessoas se recuperarem de problemas nos ossos, problemas de reumatismo, problemas de pele com essa lama. Eu vi várias vezes as pessoas cobrindo o corpo com lama daqui mesmo dessa praia, para curar determinada doença. E isso aí eu vi com meus olhos, entendeu? Isso aconteceu aqui. Existiu uma alemã, se eu não me engano, uma doutora que veio para cá e
aplicava essa lama medicinal em pessoas que tinham problemas de locomoção. E essa lama era poderosíssima, ela fazia as crianças terem movimentos. Quando eu cheguei aqui, a lama ainda era medicinal. Eu não entendia muito porque eu vim do Amazonas para cá, e quando eu cheguei vi aquele pessoal todo lameado da cabeça aos pés. Eu pensei que eles estavam tentando pegar caranguejo ou coisa parecida. Principalmente o pessoal que vinha passar veraneio, né? Eles se lameavam todos e ficavam todos ressequidinhos ali no sol, parecendo até umas múmias, todas cheias de lama da cabeça aos pés. Eu não gostava muito da ideia não, mas tudo bem, faz parte, né? Tomei banho nessa água. Usei, a gente brincava, até no carnaval. Os colegas pegavam a lama, passavam no corpo todinho, saíam, deixavam secar, saíam no meio das pessoas. Hoje não se pode fazer isso. Hoje, se você fizer isso, está sujeito até a morrer. Isso entristece muito, porque o que era uma lama medicinal, hoje virou uma lama venenosa, né? Antigamente havia rios e riachos que a gente bebia água. Hoje, se a gente passar perto, a gente já fica doente. Você não pode tomar um banho aqui de mar, porque são 25 cidades que jogam tudo que é coisa de ruim para cá. Então, lixo hospitalar, industrial, o lixo das próprias cidades. Era bonito de ver o cardume de peixes, muitos e grandes, o pessoal pescando também. Agora é raro, eu vejo muito peixe morto por lá, então isso me incomoda. Me incomoda demais, aquela lama poluída, aquele mau cheiro. Olhando de lá para cá, você jura que a pedra é a Riviera Francesa, mas tão abandonada. Quando você chega perto, começa a ver, de longe é uma coisa, mas de perto dá para chorar. Quando eu pinto um quadro de mar da Pedra de Guaratiba, eu não pinto aquela lama. Eu invento o meu mar assim mais limpo, né? Aquela praia linda que eu pintei não existia ali, realmente não existia, a não ser os barcos, os pescadores, né? É triste. É triste não, é trágico. O Rio Morto, infelizmente, morreu mesmo. Hoje em dia não se pega mais nada lá. Se você pular dentro daquela água, pode pegar um tétano, umas bactérias, um problema sério de intestino, né? Porque aquelas águas têm tudo que não presta, deve ter ali dentro. Você pode até saber de onde é que vem isso tudo. Se você encontrar cromo, vem da Casa da Moeda. Se você encontrar níquel, cádmio, níquel, vem da Engar. E aí você vai vindo, tem a Tupperware, tem um monte de fábricas aqui que jogam todas essas porcarias aqui. A Engar acabou da vida, mas tem agora a Siderúrgica do Atlântico, tem seus Eike da vida, não é? Aquela coisa para entrar no navio, aquilo foi um canal, foi feito e foi jogado aqui dentro da Bahia. Assoreamento, nós é que pagamos o preço, porque tudo com vai e vem das marés chegou para a gente de novo. Houve também um assoreamento depois que passaram a abrir o canal para o navio, a retirar a lama do fundo. E existe uma correnteza muito grande aqui, e essa correnteza traz a lama para as encostas. Bom, a gente não reconhece o assoreamento, nós temos o nosso terminal portuário em plena operação, a gente verifica o calado, a profundidade, porque isso é medida de segurança para a chegada e saída dos navios que chegam ao nosso terminal portuário, e do nosso ponto de vista a gente vê uma regularidade na operação portuária, então a gente não vê essa situação acontecendo na Bahia.
E a Bahia é pequena, não suporta tanta violência assim. O 8, que era um famoso 8, já diz que sumiu o 8. Que eram dois rios que se encontravam na Restinga, eles batiam na Restinga e voltavam e formavam o 8. Aí com a dragagem do Porto de Sepetiba, jogaram exatamente no 8, para o 8 desfazer aquelas porcarias lá de metais pesados, jogavam no 8 porque era muito rodamuinho e eles espalhavam tudo. Só que aí espalharam tanto que entupiu de areia lá e o 8 já nem mais funciona, nem mais acontece mais o 8. Eu diria que hoje é um poço que você fura e quase que não tem mais petróleo. A pedra se esgotou. Usando e não cuidando, a ordem natural é se esgotar. O que é desenvolvimento? Uma empresa chegar num território porque o governo do estado acertou com a empresa, sem a menor consulta de maneira efetiva à população, sem considerar as alternativas econômicas que já existem na região. É como se esse território estivesse vazio para ser invadido, vamos dizer assim, para os megaprojetos econômicos, como se aqui não tivesse vida econômica. Eu acredito que os benefícios mais relevantes são o emprego. Nós temos um emprego de qualidade. O emprego industrial, ele é um emprego mais permanente, de qualidade, porque a indústria investe de forma contínua na qualificação do seu funcionário. Que era considerada área rural. Quando veio a Michelin para o Brasil, aí o prefeito deu um jeitinho de transformar isso aqui em área industrial. Quando eu me inscrevi, porque eu queria trabalhar, né? E cheguei lá conversando com um camarada, eu botei tudo que na minha ficha, né? Eu falei, olha, eu sei que eu vou ajudar a poluir, eu vou ajudar a estragar o nosso ambiente, o nosso espaço, o ecossistema daqui vai ficar ruim por causa da poluição que aqui vai gerar. O cara olhou para mim e falou, olha, você não vai poder trabalhar conosco. Eu falei, mas por quê, cara? Ele falou, não, mas é porque você, com essa ideia, você não será bem-vindo nos nossos quadros. Não somente nós deixamos de ser beneficiados pela praia e pela essa lama medicinal, mas também está interferindo no pescado, interfere na saúde dos peixes, né? O pescador se arrebentou todo, porque o peixe ficou muito mais difícil, é um trabalho do cão, então o pescado caiu, era 80% do pescado da Grande São Paulo, era vindo da Baía de Sepetiba. Em relação aos pescadores, a gente sempre buscou um relacionamento harmônico com eles. O que nós verificamos é que a atividade de pesca continua na região e a gente entende que com a atividade portuária, que foi licenciada pelas autoridades competentes, não só para a nossa empresa, como para os outros portos, há uma restrição natural nas áreas destinadas à pesca. Coloquei advogados no calçadão de Campo Grande, 10.000 assinaturas, com essa questão da SEDAI e do despejo dos dejetos nestas baías. Nas ações judicializadas, o Poder Judiciário considerou que a OAB não possui legitimidade para representar a população, quando, na verdade, o Estatuto diz que a OAB tem, por obrigação, zelar pelo cunho social. Guaratiba, cara, ela resiste por si só. A natureza vem lutando sozinha. A grande verdade é essa. Perdemos a praia, perdemos as espécies. Hoje, para sobreviver da pesca, é muito difícil.
a gente vai ter o mesmo quadro que a gente tem na Baía de Guanabara. Um esforço cada vez maior para pegar um volume cada vez menor, né? Peixes, os mais resistentes ao processo de degradação e muitas vezes aqueles de menor valor. Ou seja, a atividade pesqueira, a médio, a longo prazo, você vai ter o comprometimento dela. E é claro que os mais jovens não vão querer entrar nessa furada. Você não encontra mais os filhos dos pescadores, ninguém mais segue a pesca. Pelo que se sabe, nesses últimos 10 anos, sumiram 6.000, pararam de pescar na Baía de Sepetiba. 6.000 pessoas. Meu filho jamais seria pescador. E acredito também que dos companheiros. Primeiro, pescar para quê? Pescar o quê? Pescar o quê? Para manter uma família, para se manter já está difícil. A festa de São Pedro eu acho que já nem representa muito para o pescador. Porque ele vai perdendo a fé, a esperança. Agora, ainda tem alguns pescadores que mantêm a fé, a esperança que São Pedro faça alguma coisa. Mas eu acho que ele faz a parte dele. Agora, o homem que tem que fazer também a sua. E a gente vê que não está sendo feito. É uma violência muito grande. É como um peixe sair estando fora d'água. A gente perde o ar, a gente vê a vida escapar, porque nós não temos nada mais para admirar, para viver. Para quem tinha uma água para tomar banho, tinha uma baía para pescar, tinha uma praia para jogar bola, tinha uma vida saudável, podia se comer um peixe saudável, a gente viver isso para mim é muito triste. Eu sinceramente, eu não desejo isso para ninguém. É a maior tristeza que eu tenho na minha vida, é essa. Você tem o Arroio Pavuna, que é um valão de esgoto. Aí em seguida você tem o Parque Olímpico e do outro lado do Parque Olímpico o Arroio Pavuninha, que é outro valão de esgoto. Não dá para entender, né? O maior evento internacional do planeta rodeado por esgoto. O grande problema do Rio de Janeiro é que além de não haver política de habitação eficiente e permanente, você também não tem uma política de saneamento. Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade sitiada por cocô por todo canto. A política de saneamento no Rio de Janeiro é hoje a política de saneamento do século passado. Olha, do século passado não, né? Na verdade, é do século XVII. Ou seja, você joga esgoto sem tratamento dentro dos rios, né? E dos rios para dentro das lagoas, para dentro da baía. Essa daqui é a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba. É uma unidade de conservação estadual. Esse é o último grande manguezal do município do Rio de Janeiro. Isso daí são áreas de apicum, são áreas hipersalinas. São áreas associadas aos manguezais, onde por ser uma área muito salgada, nem o próprio manguezal consegue colonizar.
nessa área daqui são os maiores apicuns do estado do Rio de Janeiro. Bom, aqui é o rio Piraqueca do Sul podre. Vale sempre a pena lembrar, né, que a área de manguezal é área de preservação permanente. Aí, ó. Quando não é ocupação, é sedimento. Quando não é sedimento, é lixo. Quando não é lixo, sedimento, é esgoto. Aqui, ó. Manguezal indo todo embora. Uma comunidade numa área de alto risco. Isso é uma área inundável, uma área de apicu, uma área de mangue, que com as previsões associadas com a elevação do nível do mar, para as próximas décadas, a gente vai ter um problema de natureza social de proporções bíblicas em toda essa região. A principal causa da poluição da Baía de Sepetiba são os lançamentos industriais da antiga Companhia Engar, que durante anos e anos, por mais de 30 anos, despejou metais na Baía de Sepetiba. A segunda principal causa é o lançamento dos polos industriais de Santa Cruz e Queimados, que desagam, que colocam seus dejetos, ou colocaram no passado na Baía de Sepetiba. Terceiro ponto, a operação dos portos da região, além do lançamento de esgoto in natura pertencentes à Baía Hidrográfica Sepetiba. E é muito importante você ler esse inquérito, que tem um relato de um presidente de uma companhia, que em algum momento ele fala que tem que bobear esses dejetos durante 20 ou 30 anos. 640 milhões de investimento nessa região aqui. Que é esse investimento que eu estou fazendo aqui, nessa região aqui que eu te falei, né? Essa região aqui que deságua para a Baía da Guanabara. É uma pequena parte aqui, ó. Bom, olha só, não tem fórmula mágica, tá? Os problemas ambientais que a gente vê hoje são produto de outros problemas que não foram resolvidos. A questão de habitação, a questão de saneamento, a questão de transporte. Isso tudo, essa falta de política, essa histórica falta de políticas públicas permanentes e eficientes, não adianta ser estilo vagalume. Não, tem que ser permanente e eficiente. Cabe ao poder público forçar a concessionária responsável pelo esgoto daquela região a implantar as obras necessárias para que esse esgoto ele seja tratado e ele deixe de ser despejado in natura na Baía de Sepetiba. É impossível o esgoto sozinho ter causado aquele impacto. Quando a TKCSA vem se instalar aqui, a partir de 2004, 2005, ela começa a fazer um processo de dragagem na Bahia para instalar o megaporto dela, que tem 3 quilômetros, 4 quilômetros mar adentro. E aquilo volta a remover o fundo da Bahia e esses sedimentados voltam a contaminar e poluir. E volta a aparecer maré vermelha e outras coisas ali na Baía de Sepetiba. A pedra é o primeiro a sentir, porque ela é o fundo. Então não é à toa que o assoreamento é mais forte, por exemplo, lá na Pedra do Guaratiba, como se a Bahia estivesse recuando, né? E essa areia e esse material sólido vai se sedimentando naquele fundo da Bahia. Então, a pedra é um primeiro termômetro, vamos dizer assim, do que eu aprendo com os pescadores e pescadoras da Baía de Sepetiba. Tudo aqui é ilegal. O Piraquê é uma ilegalidade só. É uma área de reserva da biosfera, local de sambaquis, e, no entanto, estourou a moradia lá. Na época, acho que eram 450 famílias, e agora são não sei quantas mil famílias lá, né? E tudo em cima do mangue, avançando para o mangue. O município plantou mangue aí para camuflar essa praia horrível que nós temos hoje. Esse pia não só foi uma obra de maquiagem, como eu acho que é um crime. Porque
Porque o pier, ele até é bom, mas o deck, uma coisa horrível, paralela à praia, onde as pessoas da terra, da casa, do restaurante, não dá para ver direito o mar, por causa do deck, principalmente porque plantaram mangue, coisa que não tínhamos aqui. Porque esse deck, na realidade, ele atrapalha o nosso ir e vir. Nós necessitamos de um espaço maior do que esse espaço que existe entre os pilares que sustentam o deck. Porque nós saímos com módulos de esteiras de bambus que tem em torno de 9 metros de comprimento. Então não dá para passar ali embaixo. A praia está toda poluída. Não só visualmente, mas a qualidade parece que modificou um pouco com o tempo, né? E essa poluição é uma coisa inexorável, né? Porque enquanto não houver um processo drástico de educação e de atividade governamental, a poluição não vai acabar. Até a população de Guaratiba está fazendo vista grossa para o que vem acontecendo no nosso bairro. A gente formou o Fórum SOS Baía de Sepetiba. E esse fórum foi composto por várias entidades aqui da região. Eu acho que nosso movimento foi um movimento vitorioso, que nesse movimento nós conseguimos proteger, pelo menos legalmente, toda a área necessária de proteção aqui. E a própria sociedade se envolveu numa luta muito grande. Nós conseguimos parar a ação do Porto de Sepetiba na época, fizemos audiências públicas, nós conseguimos avançar bastante, mas eu fui ameaçado de morte sozinho, andando sozinho aqui, vindo para minha casa. Os caras falaram da minha família toda, das minhas filhas, eu não sei mais o que, eu deixei para lá. Me ofereceram $200 mil na época, e eu não aceitei, né? Mas era um tiro na cabeça não aceitar, né? Mas eu não aceitei, não recebi. Parece que outros receberam, mas eu não recebi. Só parei de ir nas audiências públicas, parei de juntar os técnicos, né? Porque eu fiquei como presidente, né? E aí eu comecei a buscar os técnicos para falar da defesa, né, do local. Mas não dá não, cara. Aqui é milícia geral, aqui é maldade mesmo, violenta. Tudo que você quer fazer, bicho, os caras vêm pra cima, entendeu? E aí o governo apoia, a prefeitura apoia, a polícia apoia, né? E até os próprios do próprio grupo acabam apoiando. Aí quando você vê, você tá sozinho, entendeu? Andando no meio da rua, um carro, falando dos teus filhos, vai matar todo mundo. Porra, que merda. Uma merda, cara. Uma merda, cara. 100% da produção é para exportação. E não fica um centavo de imposto para a população. Isso é muito grave. Então, quem está pagando essa conta? Siderúrgica é igual à doença. Há pesquisas que indicam no mundo inteiro a proximidade siderúrgica com aumento do índice de câncer nessa população. Tem pesquisas realizadas na Fiocruz e em outros institutos de saúde que apontam para isso. É uma morte silenciosa. O Estado entra arcando com essa assistência na saúde, que é um custo a mais para os cofres públicos, quando ele não recebe nada em termos de imposto dessa empresa que está matando silenciosamente com doenças crônicas. É muito importante esclarecer que a nossa operação, ela gera e paga tributos federais, estaduais e municipais. O impacto da nossa operação é extremamente positivo, tanto para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. Camarão chamou Siri, Jupirá veio avisar, Paraty não quer morrer, vai nadar noutro lugar. Sofre o peixe, o pescador, e a Bahia já morreu, foi por falta de amor que o paraíso se perdeu. Zinco, cobre, manganês e chumbo
nitratos, fenóis, sulfatos, quenóis, merda fora daqui. Essa baía é um berçário onde tem cria de peixes e tal. Era para ter mais atenção. Então, o descaso das autoridades e de autorizar algumas indústrias poluidoras aí que não tiveram cuidado suficiente, que derramaram os dejetos aí e tal. E não teve uma atenção especial pelo valor que é isso aqui, um berçário. A nossa restinga, cara, é um berço. O peixe entra, desova, o camarão entra, desova. Cara, ela é assim, meu irmão, como é que eu vou te dizer, cara? É coisa de Deus mesmo, na verdade. O sentimento que eu tenho de ver aqui a Pedra de Guaratiba com esgoto a céu aberto, esgoto direto no mar, essa coisa que estragou a lama que era medicinal, né? Isso é muito triste. É uma coisa, infelizmente, é uma coisa muito triste, porque as pessoas não têm mais aquela pedra feliz, aquela pedra saudável, né? E já é o vermelho. Tá vendo que eu volto aqui, faço uma partezinha de Sulacap, volto aqui, faço uma partezinha aqui de Jericinó e depois eu vou para Campo Grande, Santa Cruz e Pedra de Guaratiba. Se eu fosse um dia um presidente do Brasil, eu elegeria como prioridade zero saneamento. Porque eu sei que com saneamento você mata uma série de outras questões. A gente está passando com zika, chikungunya, de onde vem isso? E isso causa o quê? Doença. Se causa doença, causa custo nos hospitais. Você já deve conhecer a famosa estatística da ONU que fala que em cada real, cada dólar que você investe em saneamento, você tem 4 dólares recuperados em saúde. Então a gente tem que sair da teoria para a prática. Então hoje, se você quer ter redução de custo com a saúde, investe em saneamento. Se você quiser ter geração de emprego, de renda, investe em saneamento. A poluição da água é apontada como uma das causas da morte de dezenas de botos cinzas na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Hoje, cerca de 1000 animais vivem no local, mas a quantidade diminui cada vez mais. E a pesca industrial é uma das maiores ameaças à espécie. Trabalhadores rurais da Zona Oeste implantar 15 mil árvores. A decisão foi tomada após a comprovação de denúncias feitas por Bom, também o governo deveria fazer a sua parte, que não faz, né? Basta ver que o mar está poluído porque os esgotos vão todos para o mar, né? A Foz Águas deveria trabalhar melhor essa coisa, de diminuir um pouco a emissão de esgotos para a Baía de Sepetiba, né? Para poder despoluir um pouco esse ambiente nosso. E as próprias indústrias deveriam se responsabilizar, deveriam ter um pouco mais de responsabilidade e evitar de poluir tanta coisa como vem fazendo, né? Os próprios políticos deveriam abrir seus olhos e seu coração para salvar o nosso planeta, porque a gente precisa disso. Nós estamos aqui vivendo hoje, mas os nossos filhos, os nossos netos vão herdar isso tudo de nós. E herdar coisas podres, coisas sujas, coisas feias. Os artistas têm que transformar o feio no belo. E os políticos transformar a coisa suja em coisas limpas.
tanta destruição e é tão bonita ainda. Né? Imagina se se investe numa recuperação, de fato, num plano de recuperação da Baía de Sepetiba. Isso aqui é um paraíso, minha gente. Acho que qualquer lugar do mundo, isso aqui seria, enfim, super valorizado, né? E não destruído como está sendo. É difícil a gente falar dessas coisas. A não ser que a pessoa seja insensível, não seja uma pessoa grata por tudo que deixaram para a gente. Nós não somos donos de nada aqui. Isso aqui que deram para a gente. Nós aqui somos apenas o quê? Um passageiro. A gente tem a obrigação de deixar isso aqui para os outros igual ou melhor do que nós encontramos. Mas não é isso que eu vejo. Precisávamos registrar esse protesto, porque essa lama já foi uma lama medicinal e hoje é uma lama suja, poluída, e a gente não vê muito futuro na pesca nessa região. Muito pelo contrário, a pesca está morrendo aos poucos e a cada dia mais. A visão do trabalho é exatamente isso, é o barco, a garça, uma árvore seca, morta, e uma caveira aqui que é o símbolo do final do homem, né? É a morte, a falta de vida, a falta de zelo do poder público por essa área maravilhosa, que mesmo com lama ainda é um lugar lindo, né? Mesmo com lama ainda é um lugar onde a gente ainda se inspira para trabalhar. Jamais poderia imaginar que um dia eu ia pintar com lama, uma tela com lama. Mas é uma forma da gente protestar e ver que isso não está certo. Olha como é que nós vamos acabar, tudo seco, tudo sem vida, sem vida. Acabou a beleza da pedra de Guaratiba, da Guaratiba em geral. Aliás, eu acho que Sepetiba, está tudo poluído. Acho que é uma tristeza para a gente ver isso. Achei importante participar,
como forma de protesto. Aqui fica registrado o meu protesto. Bem, a visão para mim dessa pintura é mostrar o que foi essa lama no passado e mostrar o que é agora essa lama. Agora a lama está super poluída e não dá mais. Inclusive, ela até causa doença na pele das pessoas que pisa aqui. Então, de forma que a minha visão é essa, é mostrar o quanto ficou ruim por causa da poluição. É isso que está aí. Eu jamais pensaria pintar com lama podre, jamais pensaria nisso. E sabemos nós que, eu não sei não, mas em toda a orla do Rio de Janeiro, ou digamos, pelo Brasil todo, as lamas, elas não são mais a mesma de antigamente. Então tem que ser olhado com mais carinho, né? Tem que ser olhado com muito mais carinho, porque aqui não é nada mais do que a natureza. A natureza não pode ser tão poluída. Agora, eu estou retratando aquilo que eu estou vendo. Agora espero que ela seja olhada com muito mais carinho. Que aqui tem vidas, que são os pássaros, os peixes e a população que mora aqui ao lado.
Música